quando a gente chega praticamente do realismo em diante, a gente começa, aliás, para ser bem franco, do neoclassicismo em diante, a gente já não tem mais aquela questão que a gente tinha na história da arte até o momento, de praticamente a gente conseguir demarcar bonitinho ali aonde termina um período, um estilo artístico e onde começa o outro. E depois do pós-impressionismo, com o advento do expressionismo sobretudo, a gente tem uma outra dificuldade, que é a de identificar uma homogeneidade no estilo. Então o expressionismo ele é quase que um movimento assim, pan-europeu, ele perpassa a Europa inteira e ele tem diferenças praticamente em cada lugar que ele acontece. Além dele ser contemporâneo a outros estilos e outros movimentos, ele dentro de si ele ainda tem, dentro de si é ótimo, né? Ele dentro dele, ele ainda tem bastante heterogeneidade. E uma delas, que é a divisão em algumas das principais vertentes, né? A gente pode destacar três, que seria, né, a França, que basicamente foi o berço da história da arte do século XIX para frente, né? Os principais movimentos, né? Tanto o próprio neoclassicismo, mas o romantismo, o realismo, impressionismo e pós-impressionismo, tem o berço principalmente na França. E aí, quando a gente tem o expressionismo, isso começa a se dividir um pouco mais, e a gente tem expoentes na França e expoentes na Alemanha. Na França, a gente tem o que pode ser até a gente pode até chamar, de certa maneira, de movimento de transição, mas não é, ele já é bem expressionista, e vocês vão ver daqui a pouco por quê, que é o fauvismo. Mas esse movimento do fauvismo, ele era muito marcado por um resgate de alguns temas mais antigos. Por exemplo, a gente tem vários exemplos de pintura de retrato, né, que a gente viu já em abundância ao longo da história da arte toda, inclusive no barroco holandês, né, e tudo mais. O fauvismo retoma isso em alguns aspectos, né. Tem esse quadro aqui do próprio Matisse, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Olha só a moça no chapéu aqui. Como vocês podem ver, assim, ele é um quadro, ele tem uma certa figuração, né, ele representa uma pessoa. Só que o compromisso desse quadro com o realismo visual, ele é próximo de zero, né? A gente tem aqui uma série de formas, né, que a gente consegue identificar: o rosto, os olhos, né, nariz, boca, etc. O chapéu aqui, que é o que dá nome ao quadro. E ela está numa expressão mais ou menos de lado para nós, né? O braço está aqui, tá vendo? Parece que é apoiado em uma bengala ou algo do tipo, né? E ela olhando para nós. Só que quando você repara bem, você consegue ver que ela não está num lugar definido, não é um cenário, não dá para saber se é dia, se é noite, o que que é. Por quê? Porque o que o Matisse faz aqui? Ele usa as cores de maneira deliberada. Deliberada. O rosto tem verde, né? Tem aqui uma pincelada de verde, ó, né? E no pescoço, porque aqui ainda é o pescoço dela, não é um adereço, não é roupa, uma pincelada de vermelho, laranja, né? Ou seja, ele começa a usar as cores de maneira deliberada para poder, inclusive, demarcar visualmente, né, pelo contraste, um elemento visual dentro do outro na pintura, né, em relação ao outro, e sem se prender de maneira nenhuma a uma representação realista de nada. Mas ele começa a usar as cores também de maneira simbólica agora, para representar um pouco de sentimento, né? A característica que talvez seja a principal do expressionismo, e talvez a única que a gente possa dizer com alguma segurança, que perpassa o movimento inteiro, que é essa necessidade do artista de expressar o que está dentro dele. É um pouco redundante, eu tomo muito cuidado para poder falar esse tipo de coisa, porque mesmo os artistas, né, que eram muito fiéis à tradição, se a gente for lá no Egito Antigo, tem alguma coisa de dentro do artista em cada obra. Por mais que ele tente seguir rigorosamente a tradição ao máximo de suas habilidades e tal, tem alguma coisa, né? A diferença é que os artistas expressionistas, eles faziam isso de maneira deliberada. Era o objetivo deles expressar o que eles estavam sentindo. Era a vontade, o desejo e o objetivo deles. E isso começa, de certa maneira, né, um pouco mais timidamente ali no pós-impressionismo, né? No impressionismo a gente pode até falar que era um pouco do manifesto ali, né, da subjetividade e tudo, mas no pós-impressionismo isso começa a transicionar de maneira mais clara, principalmente em Van Gogh, porque ele tem várias das características das obras dele que vão influenciar o movimento expressionista depois. Ele de fato, ele coloca uma carga emocional nos quadros dele, mas isso não é a pauta, né, dos quadros dele, por assim dizer. Ele ainda tem um pezinho na figuração, né, na representação visual,
e os expressionistas eles vão deliberadamente deixando isso de lado a caminho da abstração. Até que a gente chegue em Kandinsky, que eu vou mostrar daqui a pouco, que pode até, para alguns, ser considerado um pintor jacobista, mas ele já começa assim, ele ainda mostra, né, figurativamente algumas coisas, mas ele já vai caminhando para uma abstração muito mais deliberada, né? Outro quadro do Matisse aqui que mostra para a gente essa ruptura, né, com a representação visual realista, porque as folhagens, o corpo das árvores aqui é tudo meio amarelado, meio alaranjado, né? E você pode até argumentar, mas talvez ele estivesse representando o outono e tal, mas e a grama? A grama toda amarela, né? E a gente pode ver que ele ainda tem um resgate também de alguns temas do realismo e do romantismo. Ele tem aqui as mulheres nuas, né? Essa questão dos prazeres e do viver o momento e tudo mais. Mas visualmente, quando a gente olha, ele tem zero compromisso quase, né? Que com uma representação pictórica realista que seja, e a gente vê isso muito no fauvismo, sobretudo, abre mão completamente de volumetria, de representar luz e sombra, né, as figuras parecem até meio planas, meio chapadas, assim, né, mas ele reforça muito as curvas, você pode ver aqui, né, essa mulher aqui, ela está de frente para o horizonte, de costas para nós, e o sol, né, a fonte de luz está aqui, então desse lado aqui não poderia ter sombra, né. Por que o Matisse coloca essa linha aqui? Uma linha tripla, né, que vai do branco aqui para um verde claro, depois um verde mais escuro e um azul mais fininho, bem próximo do corpo dela. Porque ele quer reforçar essa forma. E ele ecoa essa curva, né, em outros momentos da pintura, assim, né, com um pouco mais de intensidade, em outros lugares aqui, mas ele está muito preocupado com a forma, com a cor e com os contrastes, para, através das cores, poder expressar o sentimento que ele quer dar para o quadro, mas ele retoma, né, temas até do realismo e do romantismo, né, essa questão dos prazeres humanos, dos prazeres carnais, né, do viver o aqui e agora. Fala também dos outros movimentos, né, que é o Die Brücke, que seria essa ponte, né, também começa a ir para uma abstração de maneira um pouco mais visceral, né, então a gente vê nesse estágio do movimento umas cores um pouco mais neutras, não são tão vibrantes, o que não quer dizer que não tem significado também e grande expressividade, mas eles vão retomar algumas questões também de movimentos anteriores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem as mulheres, né, e os homens, várias figuras humanas aqui, muita abstração, né, angulosas também, sem um compromisso com o realismo, mas elas não interagem entre si, apesar de ser um quadro, né, apinhado de gente, são pessoas que não estão em contato, né? E aqui a gente tem essas mulheres, não são mulheres quaisquer, né? Essas plumas aqui na indumentária aludem ao fato de serem prostitutas, né? Então também uma alusão à questão dos prazeres. E aí quando a gente vai para essa pintora específica aqui, que é a Paula Modersohn Becker, muito interessante, porque ela parece que ela volta alguns passos atrás, né? E volta para uma pintura um pouco mais figurativa. E a gente pode até ver, né, assim, uma certa influência de Botticelli, né, a questão dos ombros caídos ali da Vênus, que a gente pode ecoar aqui nesse quadro, né, mas é uma mulher pintando no feminino, e isso é uma coisa que quase que revolucionária, assim, para esse momento, porque ela pinta de uma maneira, e isso é um ato também de expressão pessoal, por ser uma mulher, porque ela pinta de uma maneira não idealizada, né? Ela pinta realmente, né, a forma do corpo, a forma dos seios, etc. Mas ela ainda tem uma escolha deliberada das cores em alguns momentos, principalmente no colar, né, que ecoa a cor do bico dos seios aqui, dos mamilos dela, que não são de maneira nenhuma naturalistas. E ela é uma das primeiras, né, tem até a Olímpia aqui do Manet, para a gente poder fazer o contraponto, porque ela é uma das primeiras a representar as mulheres como elas são literalmente, assim, né, mostrar, ao invés dos seios empinados que os pintores homens normalmente mostravam nos seus quadros, né, a posição natural do seio no corpo da mulher, e revolucionarissimamente pelos pubianos, que a gente nunca tinha visto na história da arte até então. E o outro movimento é o Der Blaue Reiter, que seria o do Cavaleiro Azul, que é mais uma forma da gente poder entender, né, essa questão da expressão através das cores sem um compromisso com o realismo, né? Aqui são 3 cavalos, né? Esse cavalo aqui da esquerda até meio retorcido, aqui é o traseiro do cavalo, né? Ele está com o pescoço quase virado para trás. O outro cavalo aqui com o pescoço também todo recurvado, porque
O Mark gosta, né, dessas curvas aqui, e ele ecoa essas curvas depois no cenário, que é um cenário de cores extremamente quentes, para enfatizar ainda mais o azul dos cavalos. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um cavalo azul. Então, de novo, né, essa distância, esse distanciamento do compromisso com a realidade pictórica, para mostrar uma outra realidade, a realidade do que está dentro do pintor. E aí a gente termina, né, com Kandinsky, que já abre mão completamente, né, da representação pictórica figurativa, que não tem nenhum elemento reconhecível dentro desse quadro. É praticamente forma e cor e foda-se. Então, a expressão abstrata, inclusive, do sentimento, talvez até do subconsciente. E o Kandinsky, ele era um pintor que ele tinha uma proximidade muito grande com a música. E ele, inclusive, nomeia os quadros dele como composições, né? Não no sentido de ser uma composição visual, mas quase como se fossem composições também musicalmente abstratas. Então, basicamente é isso, né? Já dá pra gente encerrar com esses comentários. É só tomar, assim, cuidado com uma mistura que é bem possível de ser feita com alguns artistas e alguns movimentos que não necessariamente são expressionistas, mas porque tem características em comum, a gente acaba colocando no mesmo pacote, como Van Gogh, por exemplo, que é pós-impressionista, né? O Rodin, e por aí vamos.